Sr. Presidente da JST, a outro título, nosso anfitrião, Sr. Francisco Sá Carneiro. É uma honra e é um júbilo poder vê-lo partilhar a homenagem de tantos, tão diversos e tão unidos ao Sr. Chapai. Senhores Primeiros Ministros, Senhores Presidentes do Partido Social Democrata, no passado, Senhores Presidentes do Centro Democrático Social, Partido Popular, Senhores Dirigentes do Partido Popular Monárquico, nos tempos da Aliança Democrática, caríssimas amigas e amigos, quis a Juventude Social Democrata assinalar a passagem dos 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro, com 40 testemunhos acerca do homem, da vida e da obra. E muito me honrou poder dar um contributo, essencialmente analítico, a juntar ao do Sr. Presidente do Partido Social Democrata e, naturalmente, ao do Sr. Presidente da Juventude Social Democrata. Serei breve no que hoje tenho para vos dizer. Falarei como amigo, como militante desde os primórdios da mesma causa partidária, como cidadão e como Presidente da República. Como amigo, recordando com indizível saudade os primeiros tempos dessa amizade. Estávamos no final dos anos 60. Francisco Sá Carneiro era, na sua indomável alegria de viver, há muito, apóstolo incansável das causas da liberdade, dos direitos humanos, como se diz hoje, do personalismo cristão, reputado causídico, mas ainda não líder político, que este despontaria 1 ou 2 anos depois, na sucessão do José Pedro Pinto Leite, na ala liberal, cultor das amizades, apreciador de cada dia como se fosse o último, excepcionalmente inteligente, culto da cultura de raiz e da cultura da leitura, sagaz, implacável no argumento, incisivo no humor, ou seja, como sempre seria uma irrequieta e inquieta força da natureza. Como amigo, devo-lhe, desses e de tempos ulteriores, dias e noites inesquecíveis. Depois recordo, muito impressivamente, como militante desde os primórdios da causa do Partido Popular Democrático. Mais tarde, Partido Social Democrata. No PPD como no PST, pude presenciar o fazer e o refazer de um dos pais civis da nossa democracia. Ele próprio, a referência histórica, por natureza, da fundação do partido. Defrontado com uma verdadeira aventura interna. Vencedor em 1974. Temporariamente vencido em 1975. Novamente vencedor entre o final de 1975 e 1977. De novo, temporariamente vencido entre 1977 e 1978. No final, o grande vencedor de 1978 a 1980. O democrata, o civilista, o autor de um partido tido por impossível, inviável, sem espaço político à nascença, sem internacional a apadrinhar, sem aparente lugar possível entre a revolução e a contra-revolução radicalizadas, entre as esquerdas múltiplas e o centro-direita e a direita democráticas a construírem-se, entre o MFA e a sociedade civil, entre o Partido Socialista hegemónico e tudo o mais em constante redefinição. Entre 1974 e 1979 foi uma saga com 2 cisões dramáticas
e por cada uma delas um caminho a reiniciar. E depois a construção da Aliança Democrática e o exercício do governo e da reforma de Portugal. Como militante da primeira hora do PPD-PSD, devo-lhe o reconhecimento pela missão impossível tornada possível de ter construído um partido galvanizante a partir de quase nada e por várias vezes. Na minha memória, como cidadão, 2 traços avultam, um positivo, outro negativo. Um positivo. Francisco Sá Carneiro teve muitas, mas mesmo muitas vezes, razão antes do tempo. Ao querer acelerar uma democracia civil, ao querer acelerar um regime económico de mercado mais europeu e menos ligado ao tempo revolucionário, ao querer mais Europa mais cedo, ao escrever a improvável carta a Samora Machel para fazer pontes e abrir novas sendas, viu antes e quis antes. Infelizmente, já não pôde viver o que antevira e quisera. Negativo. O pesar que não me abandona enquanto cidadão de a nossa democracia nunca ter podido, no plano jurisdicional, carrear dados probatórios bastantes para se provar se Camarate foi acidente ou foi crime. Em Camarate pereceram, além de Francisco Sá Carneiro, Senua Becassis, Adelina Mar da Costa, Maria Manuela Mar da Costa, António Patrício Gouveia, Alfredo Sousa e Jorge de Albuquerque. A derradeira decisão judicial elenca razões para não poder ser provado que tenha havido crime, mas também considera não haver prova bastante para concluir que tenha havido acidente. Para quem acompanhou sucessivas comissões parlamentares de inquérito, como representante da família de António Patrício Gouveia, lembrando sempre o corajoso Augusto Cid, e nessa qualidade concordou com as conclusões das últimas comissões, no sentido de ter havido atentado, mesmo se não dirigido especificamente contra Francisco Sá Carneiro, é muito frustrante ter de admitir que o tempo acabou por não facilitar uma decisão jurisdicional com mais sedimentada base probatória. Qualquer que ela fosse, ter-me-ia aquietado mais como cidadão. Finalmente, como Presidente da República, recordo como todos os sucessivos presidentes homenagearam Francisco Sá Carneiro e alguns de nós o condecoramos com as mais significativas ordens honoríficas. Mais do que esse facto, já de si simbólico, é a unanimidade na gratidão a quem, em menos de 6 anos de vida em democracia, amargou, de modo indelével, em pilares fundamentais, num dos partidos fundadores e matriciais, numa aliança que abriu perspectivas reformistas no exercício do poder, em opções externas e internas que criaram consensos de regime, em traços de caráter, de personalidade, de racionalidade, de sentido institucional de Estado e de coragem, que ficaram e ficarão no património de um regime que ajudou a fundar e que refundaria as vezes que entendesse necessário fazer. Digo bem coragem, mais ainda do que o óbvio prazer do desafio e o gosto do risco, que deram um cunho a um tempo ético e estético à sua vida, o homem cuja morte hoje evocamos era um homem de coragem. Com ela nasceu, com ela viveu, com ela morreu.
e morreu exatamente como viveu, em luta. Mas não morreu, nem morrerá a sua memória e o seu exemplo. São hoje património de um partido, mas sobretudo património de Portugal.